We've been looking at 2014, Nós temos estado a estudar 2014 and we saw it as a midpoint e nós vimos que isso é o ponto do meio. between 2001 Entre 2001 and 2019. e 2019. Then we backtracked Depois nós voltamos atrás and we looked at a couple of periods of history. e olhamos para vários períodos da história. We spent most of our time in 1863 E passamos a maior parte do nosso tempo em 1863 with this new religious language that was coming in. com esta nova Religious language. com esta nova linguagem religiosa que surgiu. We saw this was the period of the Civil War. E nós vimos isso no período da Guerra Civil. We saw this dynamic repeated Nós vimos essa dinâmica repetida in the 1950s. nos anos 50 We marked 1952, e marcamos 1952, 1954 1954 and 1956. e 1956. We also marked, after this, Também marcamos depois disso we briefly discussed 1888, e falamos de forma bem rápida de 1888 and you can place it between 1884 and 1892. e podemos colocar essa data entre 1884 e 1892. And our fourth midway point E o nosso quarto ponto do meio was 1794, era 1794, 1789, 1789 and 1799. e 1799. It's these two that I wanted us to consider the most, E são esses dois que eu quero considerar maiormente, because they give us the history of civil war porque eles nos dão a história de guerra civil or revolution. ou revolução. Revolution in Portuguese? R-E-V-O Sorry? V-O L-U the sílaba tem under A-O. They give us revolution or civil war Eles nos dão revolução ou guerra civil from 9/11 to 2019. desde o 11 de setembro a 2019. And I want to make one statement. E eu quero fazer uma declaração. Going forward, we're just going to use the word revolution Daqui para frente a gente só vai usar a palavra revolução, because they're interchangeable terms. porque eles são termos que intercambiam entre si. So we're just going to call 2001 to 2019 the time period of a revolution. Então nós vamos chamar o período de tempo de 2001 a 2019 o período de tempo de revolução. But I want to make one comment, final comment, Mas eu quero fazer um comentário final on this history of the Civil War nessa história dessa guerra civil in the 1950s e os anos 50 and the union between church and state. e a união de igreja e Estado. Because we didn't just overlay revolution, we began by looking at church and state. Porque nós não apenas sobrepusemos as revoluções, mas nós começamos a olhar primeiro para a igreja e Estado. I'm going to quote from a news article. E eu vou citar isso de uma revista, de um jornal, There are others mas existem outros giving extra information. que nos dão a informação adicional. I would recommend that you find this one, Mas eu recomendo que vocês procurem esse notice the names mentioned, e que vocês tomem nota dos nomes mencionados and search further. e que possam procurar mais. But I'm just going to go to this one. Mas eu apenas vou citar esse. It's the New York Times. É a New York Times It's an opinion piece.
E é um pedaço de opinião and it's from December 2018. e é de dezembro de 2018. And some of the things they're mentioning E algumas das coisas que eles mencionaram come up in other news articles. surgem também noutros artigos. I only decided to do this just before starting, so I haven't been able to look them up. E eu decidi olhar para esse artigo um pouco antes da nossa aula, então eu não consegui procurar ou me aprofundar mais sobre esse artigo. But we'll continue to add extra details to this subject. Então nós vamos continuar adicionando detalhes a esse assunto. 1 month before the midterm elections in 2018, Um mês antes do meio período do tempo das eleições, 1,000 movie theaters screened a documentary. muitos dos músicos teatrais, eles de cinemas, Screened or played a documentary. eles passaram um documentário It's known as the Trump prophecy. que é conhecido como a profecia de Trump. We discussed 2011 as a waymark E nós discutimos 2011 como marco, and completely unrelated to this subject. e de forma completamente não relacionada a esse assunto, I've said 2011 is the point where both Putin and Trump begin their journeys. eu disse que 2011 é o ponto onde Putin e Trump começam a sua jornada. We can trace their beginning to 2011. E nós conseguimos traçar o seu início desde 2011. In 2011, there's a man that claims to have a dream or a vision. E em 2011, há um homem que diz ter uma visão ou um sonho. It seems to be described as a vision. Mas me parece que foi descrito como uma visão. This man is Mark Taylor, E esse homem é Mark Taylor. and he says that in 2011, God showed him that Donald Trump would be elected president. E ele disse que em 2011 viu que Deus lhe mostrou que Donald Trump seria eleito. It shows him collapsing in a flash of light. E dá para ver ele entrar em colapso. He picks up a Bible, Ele pega numa Bíblia turns to the 45th chapter of Isaiah, e abre no capítulo 45 de Isaías, which describes the anointing of King Cyrus. que mostra a unção do rei Ciro. He is then in this film interviewed by evangelical speakers, Ele é então entrevistado por um grupo evangélico, one of those evangelical speakers, e um desses pregadores evangélicos, Lance Walnew, not sure how to pronounce that. Lane Walnew, He's an evangelical author and speaker, ele é um autor evangélico e um pregador, and he said that the 45th president, or Donald Trump, e ele disse que o 45º presidente, o Donald Trump, is Cyrus of Isaiah 45, seria Ciro de Isaías 45, and he's going to restore the crumbling walls e que ele ia restaurar as muralhas quebradas that separate us from cultural collapse. que nos separam de um colapso cultural. This is the language of Steve Bannon E essa é a linguagem de Steve Bannon, when he says we're in a culture war. quando ele diz que nós estamos no meio de uma guerra cultural. He then goes on to, in this news article, to talk about King Cyrus briefly. Ele então começa nesse artigo a falar de forma bem breve do rei Ciro. And he goes into the psychology behind Trump voters. E ele então vai até a psicologia que está por trás dos votadores de Trump. Why are they so content to elect an immoral president? E por que eles estão tão felizes em eleger um presidente tão imoral? They attacked Obama Eles atacaram Obama over tiny little issues. por causa de problemas bem pequenos. A happily married man Um homem que é bem casado, que é feliz, without all that immorality attached to him that Donald Trump carries. sem toda a imoralidade que Donald Trump tem. But the
I think what's interesting about this person's perspective Mas o que eu acho interessante da perspectiva dessa pessoa is Cyrus didn't have to be moral. é que Ciro não precisava ser moral. They see a pagan king rised up E eles veem um rei pagão surgir to restore Israel. para restaurar Israel. Who Trump is as a person doesn't come into that equation. E quem Trump é como pessoa não entra nessa equação. This film was created at, it's known as Liberty University. Esse filme foi criado e é conhecido como Liberdade Universitária. The president of Liberty University is Jerry Falwell Jr. E o presidente dessa universidade We discussed his father, é Jerry Jerry Falwell Jr. Jr. The elder Jerry Falwell, his father, E o ancião, o pai de Jerry Falwell, is the one that we described as the founding father of the far right. Far right. é quem nós descrevemos como a pessoa da extrema direita, He was a fundador da extrema direita. evangelical pastor Ele era um pastor evangélico who founded a megachurch que fundou uma grande igreja around the I think it was 1954. nos anos por volta de 1954 1956. ou 1956. Founded his church. Ele fundou a sua igreja. He has an interesting past history. E ele tem um passado interessante. He really opposed the ending of segregation. E ele foi contra o final da segregação, Formed all white schools. que foi formada em todas as escolas, Fought against the civil rights movement. e lutou contra as formalizações civis. And he's the one that we quoted in 2001, E foi ele que nós mencionamos em 2001. saying that America deserved 9/11. E foi ele que disse que a América merecia o 11 de setembro, Because it's the judgment of God porque foi o julgamento de Deus for immorality. para a sua And imoralidade. he names homosexuality, E ele menciona a homossexualidade, pagans, etc. os pagãos e etc. So it's his son that has helped with this documentary, Então foi o seu filho que ajudou com esse documentário how Donald Trump fulfills King Cyrus. e como Donald Trump representa esse rei Ciro. And this has become popular. This isn't like a fringe thing. E isso se tornou uma coisa popular, não é só uma coisa aleatória. People on Fox News have picked this up. As pessoas da Fox News também pegaram esse documentário. And they share the same concepts. E eles também partilham do mesmo conceito. Because those on Fox News, some of them, Porque alguns desses não são notícias da Fox, believe this. mas acreditem nisso. Donald Trump is raised up of God Donald Trump é levantado por Deus as a king como um rei to restore society. para restaurar a sociedade. So has the Israeli ambassador to the United States. E também assim o embaixador israelita para os Estados Unidos. Paula White, Paula White, she spoke at Donald Trump's inauguration. ela falou na inauguração de Donald Trump She's his spiritual advisor. e ela é uma conselheira e espiritualista. She advises the White House. E ela é conselheira na Casa Branca. She says, Spiritual advisor. Conselheira. Conselheira espiritual. she says it is God that raises up a king. E ela diz que é Deus que levanta um rei. Ralph Strollinger, E Ralph Strollinger, he leads weekly Bible study groups at the White House. ele lidera grupos de estudo semanalmente na Casa Branca.
that is attended by the vice president que normalmente tem sempre a presença do vice-presidente and members of cabinet. e os membros de cabine. And he's very fond of the word king. E ele gosta de usar a palavra rei. Donald Trump, to them, isn't a president, he's a king. E para eles, Donald Trump não é um presidente, mas é um rei. And he said that he hopes very soon E ele diz que ele espera que em breve it's Christian believers que os crentes ou os cristãos that will become perfect governing authorities in the United States. se possam tornar autoridades governantes nos Estados Unidos. Governadores perfeitos nos Estados Unidos. And we already understand Donald Trump's, we should understand Nós deveríamos entender Donald Trump's fondness of despotic leaders or autocrats. A forma como Donald Trump gosta dos Dictators. como Donald Trump gosta de pessoas ditadoras. So the person writing this article, Então a pessoa que escreve esse artigo, he says that he's attended, she says that she's attended many Christian conferences. ela diz que ela já esteve presente em muitas conferências cristãs, From 2016 to 2018, desde 2016 até 2018, to track the mentality behind Trump supporters. para que ela possa traçar a mentalidade por trás dos votadores de Trump, The strong Christian element. que são o elemento forte cristão. She finds who wrote it. The strong Christian element. She says that. Sorry, do you still have a question? Yes, Catherine Stewart. She's attended all of these conferences over 2 years. Então, a Catherine Stewart atendeu todas essas conferências ao longo dos anos. She finds many people questioning Trump's immorality. E ela se depara com muitas pessoas questionando a imoralidade de Trump, But what she has also tracked mas aquilo que ela também traçou is that this belief that he's sent of God é que as pessoas creem que o Trump foi enviado por Deus to bring the nation back to God, back to Christianity. para trazer a nação de volta a Deus ou de volta ao cristianismo. And that to resist Trump is to resist God. E que resistir ao Trump seria resistir a Deus. This isn't just a movement Isso não é só um movimento that likes Trump and thinks he'll be good for the country. que gosta do Trump ou que pensa que ele seria bom para o país. We're not the only ones observing history through prophecy. Nós não somos os únicos que estamos vendo profecia através da história. They're doing that as well. Eles também fazem isso. Protestantism within the United States, that is. Os protestantes nos Estados Unidos também fazem isso. And they're saying Donald Trump is King Cyrus. E eles dizem que Donald Trump é o rei Ciro. Therefore, even if he's immoral, Mesmo que ele seja imoral bad in ways, e mal de certa forma, he's still good ele ainda assim é bom, in the sense that he's King Cyrus, no sentido de ser rei Ciro, raised up of God levantado por Deus to bring morality back to the United States. para voltar a trazer a moralidade para os Estados Unidos. People come into this movement with that idea as well. E as pessoas também vêm para esse movimento com essa ideia. And they say that God raises up kings E dizem que Deus levanta reis and puts down kings. e também tira ou remove esses reis. So Donald Trump, in a sense, is still good. Então, num certo sentido, Donald Trump seria bom. I'd like to hear them say that about Hitler, E eu gostaria de ouvir essas pessoas falar o mesmo de Hitler, because they won't. porque eles não diriam isso. Cyrus led Israel out of captivity. Ciro levou Israel a sair do cativeiro, What's going to happen to Adventism under Donald Trump? mas o que será que vai acontecer ao adventismo
no reinado de Donald Trump. But this is what is happening in this history Mas isso é o que acontece nessa história. from 9/11 forward. De 2001 ou de 11 de setembro em diante. This push to bring the nation back to God. E esse empurrão para voltar a trazer a nação de volta a Deus. They're failing under Obama. Eles falharam sobre Obama. This turning point in 2014, E esse ponto de virada em 2014, where not just Steve Bannon, não só Steve Bannon, but others, mas também outros, recognizing their last election defeat, reconhecendo a sua última perda eleitoral, are determined to turn it around. estão determinados a mudar essa situação. And from 2014 to 2019, E de 2014 a 2019, you have the raising up of Donald Trump. nós temos o levantar ou ascensão de Donald Trump, We say the breaking of the Republican horn, e nós dizemos que é o quebrar do republicanismo, The do end of chifre democracy. republicano, the end of democracy, o final da democracia the coming together of church and state. e a junção de igreja e Estado. They're also being led by prophecy, E eles também têm sido liderados pela profecia, but a false conception of it. mas com uma concepção falsa dela. And that is that Donald Trump is King Cyrus. E isso é que Donald Trump representa o rei Ciro. That's why he can say terrible things. Por isso que Trump consegue dizer coisas terríveis He can do anything with any country. e ele consegue fazer o que quiser com os países. And those core Christian supporters are not shaken. E aqueles cristãos mais fervorosos não são movidos por isso. Because even if he does strange things, Porque mesmo que ele faça coisas estranhas, he's raised up of God. ele é levantado por Deus. Cyrus wasn't moral, Ciro não era moral, wasn't even Christian. nem sequer era cristão. So why does Donald Trump have to be moral or Christian? Então, por que Donald Trump teria que ser moral ou teria que ser cristão? He has a prophetic purpose Ele tem um propósito to profético, bring God back into the government. que é trazer Deus de volta ao governo. So I just wanted us to see a little bit more of what's happening. Então, eu só queria que a gente visse um pouco mais daquilo que está acontecendo. These are not minor people. Essas não são pessoas de pouca influência. Paula White spoke at his inauguration. Todas essas pessoas falaram na inauguração de Donald Trump. She leads Paula White. She leads a mega church, E ela lidera uma grande igreja. and she teaches a prosperity gospel. E ela ensina o evangelho da prosperidade. She's assured Donald Trump that he's saved. E ela tem certeza que o Donald Trump será salvo. Says God has told her Donald Trump is perfect, he's saved. Ela diz que Deus falou para ela que Donald Trump é perfeito e será salvo. And he believes her. E Donald Trump crê nisso. That there's nothing he can do now. Que não há nada que ele possa fazer nesse momento. He's saved of God. Ele já está salvo por He Deus cannot make mistakes. e que ele não pode então errar. And he once said E uma vez ele disse he would never once ask for apologize or ask for forgiveness. que ele nunca pediria desculpa ou pediria perdão. He doesn't see a situation where he would ever do that Ele não vê que precisa fazer isso em nenhuma das situações, because he doesn't sin and he doesn't make mistakes. porque ele acha que ele não peca e que ele não comete erros. She's contributed to that mindset O que contribuiu então para essa mentalidade, because behind Donald Trump is a prosperity gospel. porque por trás de Donald Trump existe a doutrina ou da prosperidade. He's rich because God favors him. E ele é rico porque ele tem o favor de Deus. It's what he's been taught. Isso foi o que eles ensinaram para ele. So how does he see his country? Então, como é que ele vê o seu país? That its wealth is connected to God's favor. Que o seu país também está bem conectado com o favor de Deus. Jerry Falwell Jr., E Jerry Falwell Jr., the son of the creator of the modern far right, o filho do criador moderno da extrema-direita. so we're going to bring this subject up again. Então, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto.
Because I know that there's another couple of pieces I wanted to add, but I can't remember them for now. Porque eu tenho pedaços de informação que eu gostaria de adicionar, mas que no momento eu não lembro. Yes. Brother Gabriel. Irmão I Gabriel. remember when I was watching this inaugurational procedure, Eu lembro que quando eu comecei a ver esse processo de organização, inauguração, de inauguração, there were 6 religious leaders present, estavam 6 líderes presentes. and all of them they shared a short prayer or a short message. Pode repetir isso? Cada deu uma breve oração ou uma breve mensagem. And one of them was this Paula White. E uma dessas pessoas foi Paula White. But there were also others. There was a rabbi, Mas também haviam outros, tinham o Rabi, and there was also the son of Billy Graham. o filho de Billy Graham estava presente. And as I was watching it, it seemed quite remarkable to me what they were saying. E ao assistir o que eles falavam, isso foi de forma, me parecia de forma bem importante. I'm saying it might be interesting to look into this, into their speeches or prayers that they gave. E o que eu digo é que seria interessante a gente ver o que essas pessoas falaram ou as orações que essas pessoas fazem. There's one I could find in this short time. E há uma dos discursos que eu consegui achar. There's this rabbi. He's making reference to the holy mountain and those who dwell upon this holy mountain. E esse rabi fazia menção daqueles que estão sobre esse monte santo. And he says, those who do the right and speak the truth are those who dwell on the holy mountain. E ele diz que aqueles que conseguem fazer o que é certo ou falam a verdade são aqueles que estão sobre esse santo monte. And he's making this allusion to Trump as being the one. E ele faz essa alusão a Trump como sendo essa pessoa. And I think there's many more details, but I think it's definitely worth having a look at it. E eu acho que existem mais detalhes, mas eu acho que seria interessante a gente olhar para todos esses. So, did you say there was a book? Você falou que isso é um livro? These 6 speakers, I think they had a 60 to 90 seconds time slot to give a prayer right after the inaugurational speech. Não é um livro, mas eu acho que esses palestrantes tiveram de alguns minutos para falar no final da eleição de Trump. So it just must be short text. Paula White, she spake. This a reverend, the son of Billy Graham, he spake, and a rabbi, etc. Então, o Rabi, o filho de Billy Graham, Paula White, alguns desses eles falaram. Então, eu acho que são trechos bem curtos que eles falaram no final da eleição de Trump. 6. Yeah. 6 pessoas falaram. Okay. So, what Brother Gabriel has drawn our attention to Então, aquilo que o irmão Gabriel nos levou a ter em conta is Donald Trump's inauguration. é que na inauguração de Donald Trump There's more people than Paula White. existem mais pessoas do que Paula White. This is really meant to just be a starting point. E isso é apenas um ponto inicial. For us to, perhaps if you didn't know where to start, Mas se você souber onde começar, start searching for some of these names. comece procurando por alguns desses nomes. Sounds like a good idea to look at Donald Trump's inauguration and who spoke. E eu acho que seria uma boa ideia olhar para a inauguração de Donald Trump e quem falou nessa inauguração. The mentality of those influencing him. A mentalidade das pessoas que o influenciam. I just find it interesting that they went to the 45th chapter.
E eu acho interessante que eles foram para o capítulo 45 de Isaías and they're marking him as Cyrus. e que eles marcaram Donald Trump como Ciro. They have prophecy, Eles têm profecia, but a false reading of it. mas uma liderança falsa dessa profecia. So we tracked these two histories particularly. Então nós traçamos particularmente essas duas histórias And what we're wanting to see e aquilo que nós queremos ver is this period of revolution, é esse período de revolução overturning of the government of the United States. e a revirada do governo dos Estados Unidos. Yes? As you were mentioning this wrong reading of the prophecy, Como você mencionou, isso realmente não é a profecia. não, essa falsa leitura de profecia. Como você mencionou, essa falsa leitura de profecia, So it happened when Trump started speaking. I think it started to rain, quando Trump começou a falar, eu acho que começou a chover. and the son of Billy Graham, he was saying, "Look, Mr. President, it started just raining. In the Bible, the rain is a symbol of a divine blessing." E o filho de Billy Graham olhou para Trump e falou: "Olha, presidente, lá fora está chovendo e nós sabemos que a chuva é um símbolo de bênção." So they do have indeed a interpretation of prophecy, but it's quite different. Yeah. Então eles têm uma indicação de profecia, só que é uma indicação falsa. That's interesting. Isso é interessante. They have all the same words we do, Eles têm todas as palavras que nós temos, all the same symbols. todos os mesmos símbolos. Why did God allow it to start raining? E por que Deus permitiu que começasse chovendo? They have perfect freedom Eles têm perfeita liberdade to make that interpretation. para fazer essa interpretação. It concerns me sometimes E isso me preocupa algumas vezes, how difficult the tests are. de como os testes são tão difíceis. I think God sets them up just as they need to be. E eu acho que Deus coloca esses testes de forma como eles deveriam ser. But they're not made easy. Mas eles não são colocados de forma fácil. People want to see Donald Trump as King Cyrus. As pessoas querem ver Donald Trump como o rei Ciro. He's going to lead Christianity out of captivity. E que vai liderar o cristianismo para tirar o cristianismo do cativeiro. They can come up with that interpretation. Eles conseguem, eles surgem com essa interpretação. The papacy thought Hitler was there to restore them too. E o papado também achava que Hitler iria restaurá-los. So we placed the French Revolution, Então nós colocamos a Revolução Francesa, Brother Marco. irmão Marco. Sorry, just to add a little bit more to this, I just remember. Eu queria adicionar um pouco mais detalhe a isso que eu acabei de lembrar. The other day I found like, I think it was a website, it seemed to be right Protestant orientated. No outro dia eu consegui achar um website que parecia ser orientado por protestantes. And from the quick view I had, it seemed they endorse a book from a historian and a professor. E eles pareciam endossar sobre esse livro de um professor, A theologian, an interpretation on Daniel, on the book of Daniel. um teólogo que potencialmente falava do livro de Daniel. It was written 2007, E foi escrito em 2007. and it says that in Daniel 11, the king of the south represents Russia. E diz que em Daniel 11, o rei do sul representa a Rússia. And it, let me remember this. It had to do something with Panium, and it will be a war like in our time. It's not only something that happened in the past; it will repeat. Something like that. E eles mencionavam que isso poderia ser uma guerra tipo Pânium e que aconteceria também no nosso tempo, e que não aconteceu só no passado. So this thing of understanding prophecy, or I mean, we see something that are clearly false, but there are other things that
that are dangerously close. Yes. to what we say. Então, nós vemos que existem certas coisas que as pessoas lutam fortemente contra, mas outras coisas que são bem semelhantes e bem parecidas, The path of truth and error que é o caminho entre a verdade e o erro. lies close together. Eles caminham juntos. Can we imagine what it's going to be like at Sunday law? Vocês conseguem imaginar como será na lei dominical? This movement behind Trump in the United States is only getting started. Esse movimento que está por trás de Donald Trump apenas começou. By the time he's re-elected and he's bringing in all of these changes they want to see, E quando ele for reeleito e começar a trazer todas essas mudanças que as pessoas querem ver, I think come Sunday law time period, vem então a lei dominical. can you imagine how ardent his supporters will be? E vocês conseguem imaginar quão firmes essas pessoas que suportam Trump eles vão estar When they actually see him restoring the nation spiritually. quando eles virem Trump restaurar a nação espiritualmente. They're already set up for that. Eles já estão se posicionando para isso. So this is the French Revolution. Então isso é a Revolução Francesa, Began in 1789. que começou em 1789. The midpoint, 1794, is what took us here. E o ponto do meio seria 1794, que foi o que nos levou para isso, And it ends in 1799, e termina em 1799, the end of the revolution. que é o final da Revolução. What happened in 1799 to end the revolution? E o que é que acontece em 1799 para terminar essa revolução? Pope dies? Yes, we're going to. Thank you for the reminder. We'll talk about that. Eu mencionei que o Papa morreu e ela só agradeceu por ter lembrado ela. What happens in 1799? O que é que acontece em 1799? Brother Ethan. Irmão Ethan. Microfone. What history is this? Qual é essa história? 1789 to 1799. De 1789 a 1799. It's a 10-year period. É um período de 10 anos. Does it not say right there? The revolution? Não está escrito aí que é uma revolução? So it's the French Revolution. Então é a Revolução Francesa. And what happens in 1799 Mas o que que acontece em 1799 that ends it? que termina essa revolução? Sounds familiar, Isso me parece familiar. kinda. Can you think of a name or a date? Você consegue pensar no nome ou numa data? I'm lost. Eu estou perdido. The French Revolution ends in 1799. A Revolução Francesa termina no ano 1799. What day? Mas em que dia? What? What day does it end? Em que dia termina? You okay? This one's one if you don't know, you can guess. Essa aqui, mesmo que você não saiba, é fácil você sugerir. There's a lot of choices I can guess from. Tem muitas datas que eu poderia sugerir. There is. April 1st. 1º de abril. What are we discussing? O que é que nós temos estado a falar? By studying these revolutions, Ao estudar essas revoluções, what's our purpose? What are we trying to achieve? qual é o nosso propósito? Onde é que nós queremos chegar?
What history are we taking it to? Para qual história nós estamos levando isso? These 3 dates, Essas 3 datas, what are they in our history? o que é que elas são na nossa história? Waymarks. São marcos. What date? What years? Give me a year. Me dá um ano. A year? Yes. To the beginning, the midpoint, and the end of a revolution. O início, o meio e o final da revolução. That's not them? Não são essas as datas? We're studying these Nós estudamos essas because they tell us about our history. porque elas nos falam da nossa história. So when we make application, Então, quando nós fazemos uma aplicação, bring it into our history, nós temos que trazê-la para a nossa história. we did that by going to 1794 E nós fizemos isso indo para 1794. and seeing that it's a midpoint. E vimos que isso é um ponto do meio. Do you remember what these are? Você se lembra o que esses são? Not really. Não. Sister Jessica, would you help? Irmã Jéssica, você pode nos ajudar? Give us just the year. Nos dê apenas o ano. And then Brother Ethan's going to give us the date for this one. Depois o irmão Ita vai nos dar o dia para esses anos. Na nossa linha. She's asking if she should give you the year of the beginning, the end. All of them. Todos os anos. A linha que fica embaixo. Ah. 2001. 2001, 2014. 2014, 2019. 2019. 2019, 2019, the end of the revolution. o final da revolução. You can make a guess on a day. Você pode sugerir uma data, Ethan. What date is this one? Que dia é essa aqui? 2001. Em 2001. Em que data isso acontece? I'm so confused. Gabby's birthday. What? É o aniversário da Gabi. Wait, what'd you say? 2001, Yeah. Em 2001 the beginning of the revolution. é o início da revolução. What date do you think of when we go to 2001? E quando nós nos referimos a 2001, em que data você pensa? What happened in that year? O que aconteceu nesse ano? When I was born. Foi o ano em que eu nasci. Making me feel old. Eu me sinto velha, I have assim. memories here. Eu tenho memórias dessa data. I don't have a good memory. I don't know. Eu não sei o que aconteceu. There was an attack on the United States. Oh. Yes, you knew Teve it. um ataque nos Estados I Unidos. know you knew it. 9/11. 11 de setembro. This is 9/11. Isso é o 11 de setembro. What is this one? E o que então é essa data aqui? Switch it. Troque essa data. 11/9. 11/9. 9 de novembro. And we're doing this for you E nós estamos fazendo isso por você, because this is the American way to write dates and you're the only American here. porque essa é a forma americana de escrever as datas e você é o único americano aqui. So it starts at 9/11, Então começou no 11 de setembro ends at November 9. e termina no 9 de novembro. And in the French Revolution, E na Revolução Francesa, on 11/9, no 9 de novembro, Napoleon becomes the dictator of France. Napoleão se torna um ditador na França. And he declares the end of the revolution. E ele então declara o final da Revolução. Then we can consider the Civil War, Depois poderíamos considerar a Guerra Civil, 1861, 1861, 1863,
1863 1865. e 1865. And again, it's 2001, 14, 19. E novamente a gente repete 11 de setembro, 2014 e 9 de novembro. The American Civil War. E isso é Guerra Civil Americana. What took us to the French Revolution E o que nos levou à Revolução Francesa was the 220. foi o número 220. What took us to the Civil War was the 151. E o que nos levou à Guerra Civil foi o número 151. So, what we can observe Então, o que nós conseguimos enxergar is revolution é que a revolução from 9/11 to 11/9 this year. é que temos uma revolução desde 2001 a 2019. We want to look at some other revolutions in history. E nós queremos olhar para umas outras revoluções da história. And we're going to go first to the German Revolution, E vamos começar então pela Revolução Alemã, directly after World War I. que começou logo após a Primeira Guerra Mundial. We're going to overlay that German Revolution Nós vamos sobrepor essa Revolução Alemã with ours. com a nossa. And one of the reasons, really the original cause, E a causa original dessa revolução, that we ever started seeing revolutions in our time period, que nós ainda não a causa pela qual nós ainda não começamos a ver as revoluções no nosso período de tempo, because it's external news é porque isso é uma notícia externa that started connecting Donald Trump with these histories, que começou conectando Donald Trump a essas histórias, based on the date November 9. baseadas na data de 9 de novembro. They couldn't ignore that connection. Eles poderiam ter ignorado essa conexão. So I'm going to read some history E eles não poderiam ter ignorado essa conexão. of what was happening inside Germany Então eu vou ler um pouco da história daquilo que estava acontecendo dentro da Alemanha, towards the end of World War I. chegando no final da Primeira Guerra Mundial. The fall of 1918, A queda de 1919, the leaders of Germany knew they could not win the World War. os líderes da Alemanha sabiam que não poderiam ganhar a guerra. The generals were trying to convince the government Os generais tentaram convencer os governos, particularly its leader, ou convencer particularmente o líder, to form a new German government a criar um novo governo alemão, that was more democratic than that of the Kaiser. que era mais democrático do que do Kaiser. It's particularly the Navy. Era particularmente a Marinha, Towards the end of 1918, que no final de 1918, Germany's losing the war. a Alemanha começa a perder a guerra, One of the reasons there was a war in the first place e uma das razões pela qual essa guerra começou is that Kaiser Wilhelm had decided to build this large navy. foi porque o Kaiser Wilhelm decidiu construir essa marinha To rival England, para ser rival da Inglaterra. and England took that as a threat. E a Inglaterra então tomou isso como uma ameaça. So one of their, really the leader of their navy, Então, um dos líderes dessa marinha decided that as they were most likely going to lose the war, decidiram que, como eles provavelmente iriam perder essa guerra, he didn't want England taking their ships. eles não queriam que a Inglaterra tomassem os seus navios. So he decided to do the noble thing, Então, ele decidiu fazer algo novel, lead the navy into a battle that they were definitely going to lose. liderar essa marinha para uma batalha que definitivamente eles iriam perder. Then all their beautiful navy could go down in glory, Para que toda essa marinha então pudesse se afundar de forma gloriosa. and all of their ships wouldn't be taken by the British. E todos os seus navios seriam então tomados pelos ingleses. They would not have been able to defeat the British Navy. E eles não conseguiriam então derrotar a marinha
inglesa ou britânica. But you can imagine by the end of 1918 Mas vocês conseguem imaginar que no final de 1918, how the sailors felt about that plan. como os marinheiros se sentiram em relação a isso. They mutinied and refused to set sail. Eles, Mutinied. eles precisavam, ou eles se revoltaram, Because that might have sounded like a glorious end to the general. porque isso soava como uma derrota gloriosa para o general. But to the sailors, they'd sacrificed everything for their country, Mas os marinheiros tinham sacrificado tudo pelo seu país, seeing their leadership fail. dizendo que a liderança falhou They had families back home. e eles tinham famílias de volta no seu país. They weren't going to satisfy their generals by just dying and sinking the ships. E eles falaram que não iriam apenas agradar os seus líderes afundando esses navios. So it began with this mutiny by the sailors. Então começou uma revolução dos marinheiros. On the 30th of October, No dia 30 de outubro 1918, de 1918, where they refused to sail the Navy into battle with the British. onde eles recusaram afundar o navio nessa guerra contra a Alemanha. Na Alemanha. News of this mutiny spread throughout Germany, E essa notícia se espalhou na Alemanha and many more people started to rise up and join them. e muitas pessoas então começaram a surgir e se juntar a eles In support of the sailors. para defender esses marinheiros. All across Germany, this kind of revolution swelled. E por toda a Alemanha, esse tipo de revolução foi aumentando. For about 11 days, Durante 11 dias, till November 9, até o dia 9 de novembro 1918. 1918. All the workers, or many of the workers, left the factories. Muitos dos trabalhadores deixaram as fábricas, This is in Berlin. e isso foi em Berlim. They marched in thousands Eles então marcharam em milhões to the center of the city. para o centro da cidade. Men, women, and children. Homens, mulheres e crianças. Wounded soldiers, Soldados que estavam feridos. war widows. Pessoas que eram viúvas. They all left their factories and started marching to the center of Berlin. Todos eles deixaram as suas fábricas e começaram marchando até o centro de Berlim, To the barracks, the army barracks. até as barricadas do exército. The barracks were barred, shut down. As barricadas foram encerradas. As tendas ou as barracas. Do you mean the places where the soldiers live? Shut down. Yeah. O lugar onde os soldados moram, o quartel. O quartel, então, foi encerrado. They were expecting a violent uprising, E eles previam, então, uma violência. so they had guns and rifles from every window. Então, eles tinham armas em todas as janelas To fire on the crowd if needed. para atirar ao povo se fosse preciso. But the army refused to fire on their own people. Mas o exército se recusou atirar contra o seu próprio povo. They threw down their weapons and opened the gates. Eles largaram as suas armas e abriram os portões. And all the leading officers surrendered. E todos os oficiais que eram líderes então se renderam. Because of this swelling revolution, E por causa do aumento dessa revolução, Kaiser Wilhelm o Kaiser Guilherme and the German leaders of government all stood down. e os líderes alemães desse governo todos se renderam. And Kaiser Wilhelm fled the country. E Kaiser Guilherme então fugiu do país. Going to quote from a German newspaper, E eu vou então citar de um jornal alemão. on November 10 of 1918, the next day. No dia 10 de novembro de 1918, que foi o dia seguinte.
He says that on the morning of November 9, Ele diz que na manhã de 9 de novembro, everything is still there. tudo ainda estava lá They na have a Alemanha. king, Kaiser Wilhelm, E eles tinham o rei, que era o Kaiser Guilherme. the chief of police, Eles tinham o chefe policial. the heads of their government. E eles tinham os líderes ou as cabeças do seu governo. By the afternoon of November 9, Na tarde de 9 de novembro, everything has been swept away, tudo havia sido varrido, all the government. todo o governo. Kaiser abdicated, O Kaiser, então, abdicou. do you want to spell that in Portuguese? D-I? No, it's right. D-I-C-O-U. Yeah. And it's the end of the monarchy. E isso foi, então, o final da monarquia. Monarchy. F-I-M. Then separately, M-O-N-A-Q-U-I-A. The end of the system of government Esse foi o final do sistema do governo that has led Germany all through that past history. que liderou a Alemanha em toda essa história passada. And I want to make... No, that's a separate thought. I'll leave that. Hitler talked about this day. Então Hitler mencionou essa data, In ou esse dia. Autobiography he wrote in 1923, E numa biografia que ele escreveu em 1923, 5 years later, 5 anos depois, because he's fighting in this World War I, porque Hitler já estava lutando nessa Primeira Guerra Mundial. and he tells this story about himself, E ele conta essa história sobre si mesmo. and he uses the language of Jesus on the cross. E ele usa a linguagem de Jesus na cruz. He says that he was called in with all the men E ele diz que ele foi chamado com todos os homens to hear about what had just happened to the government, para ouvir aquilo que tinha acontecido com o governo, the end of World War I, o final da Primeira Guerra Mundial their defeat. e a sua derrota. And he says that he talks about the impact this had on him. E ele falou sobre o impacto que isso teve sobre ele. And this is really what formed the backbone of his propaganda machine. E isso foi o que formou o que está por trás da sua máquina de propaganda. This story of November 9, A história de 9 de novembro. how Germany was undefeated, A forma como a Alemanha foi não conseguiu ser derrotada. this heroic nation E essa nação heróica. that had been stabbed in the back Eles tinham sido golpeados ou esfaqueados. by their own people, by traitors. Eles tinham sido traídos pelo seu próprio povo. And he put a lot of that on the Jewish people. E ele culpou isso no povo judeu. He talks in his autobiography E ele então falou na sua biografia of himself as if he was Christ. de si mesmo como se ele fosse Jesus Cristo. And he says this was his crucifixion. E ele fala que aqui foi sua crucifixão. If we put our line over the reform line of Christ, E se nós colocarmos a nossa linha sobre a linha de reformas de Cristo, this is the cross. isso aqui seria a cruz. A different application. E nós poderíamos fazer uma aplicação diferente. He says how he was completely broken in body and soul Ele diz como ele foi totalmente quebrado no corpo e na alma at the news of Germany's defeat. pelas notícias da derrota alemã. And then he has this resurrection, E depois ele tem então essa ressurreição, as if a dying prophet. como se ele fosse um profeta que estivesse morrendo. All of a sudden he has this vision. E do nada ele tem essa visão. It's hard to read his writing, É difícil ler o que ele escreveu. paraphrase it. Eu vou parafrasear. Ou é difícil parafrasear? In the same way, it's hard to read Trump's writing. E da mesma forma é difícil ler o que Trump escreve, But in a different way. mas de forma diferente. He waxes poetical, if you have that. He's O very descriptive, emotional. Trump is? Hitler. Hitler era uma pessoa mais emotiva quando ele escrevia, mais poético. He says how he stumbled, groping back to the room.
Ele diz como ele foi tropeçando de volta ao seu quarto. Covers himself in his blankets and pillows. Ele se cobriu com os seus cobertores e os seus travesseiros Went through this experience that he describes as crucifixion and resurrection. e chorou por essa história que ele descreve como crucifixão e ressurreição. And he says that coming out of this, E ele diz que ao sair disso, as part of this resurrection, como parte dessa ressurreição, quoting him, e agora citando o que ele disse, I resolved now to become a politician. eu resolvi agora me tornar um político. So he died a soldier, was resurrected a politician. Então ele morreu como soldado, mas ressurgiu como político. And he saw this as his moment where he sees himself as Germany's savior. E ele vê isso como se ele fosse então o salvador da Alemanha. And this really becomes the backbone of his propaganda machine into World War II. E isso passou então a ser o apoio da sua máquina de propaganda. So all the history of Germany through World War II Então toda a história da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, really, you can center it around the date of November 9. nós conseguimos vê-la em torno da data 9 de novembro. Whether that's when Hitler tried to take power by force, Que isso foi quando Hitler tentou tomar o poder à força, when the Holocaust turns violent, quando o Holocausto se tornou violento, or when Hitler would do his public speeches, ou quando Hitler fazia os seus discursos ao público. which then coincided with his assassination. Isso então coincide com o seu assassinato. So I and many other people are not really sure about whether or not this is accurate. Muitas outras pessoas não têm certeza se isso aqui é certo. I'm talking about the experience of Hitler, Eu estou falando da experiência de Hitler. but whether or not he actually went through that terrible experience, Se ele passou ou não por essa experiência terrível. he really used this date as the backbone of his philosophy. Ele realmente usou essa data como o apoio que está por trás da sua filosofia. That Germany should never have lost the World War. Que a Alemanha nunca deveria ter perdido essa guerra. And then it's intentionally used to manipulate the people. E isso foi usado de forma intencional para manipular as pessoas. It's a method of manipulation Isso é um método de manipulação and control e controle, based on emotion. baseado em emoção. How people in their own country have betrayed their country. Como as pessoas dentro do seu próprio país, eles traem o seu país. And he's the only one who can save it. E ele era a única pessoa que poderia então salvar o seu país. Remember, we're taking all of this to this year. Lembrem-se, nós estamos falando sobre tudo isso nesse ano. It was in 1923, E em 1923, November 9, 9 de novembro, that he tried to become, to take over Germany ele tentou então se apoderar da Alemanha by military force. através de força militar. What he was trying to do was repeat the work of Mussolini in Italy. E o que ele estava tentando fazer era repetir o método de Mussolini na Itália. Mussolini marched on Rome and took Italy by force. Mussolini marchou na Roma e então tomou posse de Roma de forma militar. And he tried to do the same thing in Germany on November 9. E Hitler tentou fazer a mesma coisa na Alemanha no 9 de novembro. So even in 1923, Então, mesmo no ano 1923, he's seeing importance of the date, nós vemos a importância dessa data, November 9, 9 de novembro. because what he's harnessing is that emotion of the people, Porque aquilo que ele vai usar é a emoção do povo. that sense of betrayal and humiliation. O sentimento de traição e humilhação. He failed in that attempt, Ele falhou nesse atentado and he took power in the 1930s, e ele então toma o poder nos anos 30, 10 years later. 10 anos mais tarde. But he makes November 9 a public holiday. E ele então faz com que o 9 de novembro se torne um feriado, When he comes into power, quando então ele sobe ao poder. to remember this date,
E então, para que nos lembramos dessa data, and then also to remember this failed attempt where some E- people e died. para que eles se pudessem lembrar também da forma como eles falharam esse atentado. So November 9 became a public holiday under the Nazi government. Então, 9 de novembro se tornou um feriado nacional sobre o poder nazista. And Hitler would do speeches, rally support. E então o Hitler fazia discursos e rally support. Rally support? E fazia campanhas eleitorais. Obrigado. Which is why this was a really useful day to try to assassinate him. Por isso que isso era uma data apropriada para tentar assassiná-lo. Many of his assassination attempts were either on this day or around them. Muitos dos atentados a esse assassinato envolvem essa data ou datas muito próximas dessa. But we weren't going into the history of World War II yet. Mas nós não vamos entrar ainda dentro da história da Segunda Guerra Mundial. We're just talking about World War I Apenas estamos falando da Primeira Guerra Mundial and this revolution e dessa revolução, ends on November 9 que termina no 9 de novembro with the abdication of Kaiser Wilhelm. com a abdicação do Kaiser Guilherme. When the Kaiser abdicated, Quando o Kaiser abdicou, he handed also the Chancellor abdicated. também o Chancellor abdicou. And this left a vacuum in their government. E isso então deixou o seu governo vazio. Another fellow took over. Então outra pessoa tomou o poder. I'm going to ask Brother Gabriel to pronounce his name. E eu vou pedir ao irmão Gabriel que pronuncie essa palavra. Friedrich Ebert. Friedrich Ebert. Friedrich Ebert. Frederico Ebert. He took over government, Ele tomou o poder do governo. but there was a problem. E isso foi um problema. They had rivals. Eles tinham rivalidade. So Ebert takes over the government, Então Ebert tomou o poder do governo, but they have rivals known as the Spartacists. mas eles tinham rivalidade. Spartacists. Spartacists. Como os espartistas? Espartacos? Espartanos? Espartanos. Okay, let's continue. Como os espartacistas, obrigado. This effort of the Spartacists Então, essa época dos espartacistas, esse esforço dos espartacistas took time to swell. começou a aumentar. They needed a period of preparation. Tomou tempo a aumentar porque eles necessitavam de preparação. There was an incident on Christmas Eve of 1918 E houve um incidente na véspera do Natal, em 1919, but it didn't really begin till January 5 of 1919. mas não aconteceu até janeiro de 1919, Where there was a counter-revolution. onde houve uma contra-revolução. And this is the pattern we want to start observing. Então, esse é o padrão que nós queremos começar a ver. It began with a revolution. Começou com uma revolução We've already placed that with the French. e nós já colocamos isso com os franceses, Takes us to November 9 que nos levou a 9 de novembro and the raising up of Napoleon. e a ascensão de Napoleão. We placed that by the 2014 midpoint. Nós colocamos isso no ponto do meio em 2014. Then we placed the American Civil War. E depois também colocamos a Guerra Civil Americana. Again, what took us there was 1863 E o que nos levou lá foi o ano 1863. and that midpoint to 2014. E esse meio ponto nos levou a 2014.
Then when we consider the German Revolution, Depois, quando consideramos a Revolução Alemã, you can tie it to November 9. nós conseguimos atar isso ao 9 de novembro. There's a revolution. Tem aqui uma revolução. The Kaiser abdicates, O Kaiser abdica, so their king is overthrown. então o rei é derrotado. It's the end of the monarchy in Germany. Ao final da monarquia na Alemanha, There's a new leader, tem um novo líder, but there's also another party. mas também surge um novo partido. They take time to prepare, Esse novo partido toma tempo para se preparar to gather their forces, e para unir as suas forças and launch a counter-revolution. e então começar uma contra-revolução. That counter-revolution begins the following year, Essa contra-revolução começa então no próximo ano, early in 1919. no início de 1919. The counter-revolution is defeated in May of the same year. E essa contra-revolução é então derrotada em maio do mesmo ano. They armed hundreds of workers and unionists. Eles Armed hundreds of the labor people. eles fizeram mal a alguns dos trabalhadores. Armed them. Eles deram armas então para algumas das pessoas. And they attempted an armed takeover of Berlin. E eles então atentaram ir contra Berlim. They Eles queriam esses trabalhadores queriam conquistar de forma armada Berlim. took over all the government buildings. Eles então possuíram todos os prédios do governo, Police stations, etc. as esquadras da polícia também. And they took over also the checkpoints, bridges, all of those areas. E eles tomaram conta de pontos principais, de pontes. And called a strike. E então começaram uma uma greve. Thank you. So I won't go through all that history, E então eu não vou passar por toda essa história, but the government raised up about 40,000 soldiers mas o governo levantou cerca de 40.000 soldados. and crushed this revolution. E então derrotou ou terminou essa revolução That was waged between January and May. que aconteceu entre janeiro e maio. So first of all, we see a revolution Então, primeiro nós vemos uma revolução that overthrows the monarchy. que termina com a monarquia. Then we see a time of preparation, Vemos depois um tempo de preparação leading to the following year que leva ao ano seguinte and a counter-revolution. a uma contra-revolução. The first revolution, A primeira revolução, like the French Revolution, como a Revolução Francesa, takes us to November 9. nos leva a 9 de novembro. We see the rising up of Napoleon, Nós vemos a ascensão de Napoleão, but also the death of Abraham Lincoln mas também a morte de Abraham Lincoln in this history, nessa história. or the abdication of the Kaiser. Ou então a abdicação do Kaiser. A government is overthrown, O governo então é derrotado, but Hitler also has his flashpoint, mas Hitler também tem o seu momento auge, his epiphany, o seu clímax, about what he's now required to do. sua epifania, daquilo que ele então vai fazer. Which is as a hero of the people, Então ele se torna o herói do povo, to save them from this defeat. para salvá-los dessa derrota. Do we have any questions or thoughts? Alguém tem uma pergunta, um pensamento? Only clarifying, what ends May 1919? Queria clarificar o que termina em maio de 1919. This was the final defeat of the Spartacists.
Essa foi a derrota final dos esparticistas. Okay, because I always have this like in what is it? January 12th, like the Spartacus. The one Eu that achava que tinha sido em 12 de janeiro. the one in Berlin A que aconteceu em Berlim, that started here was quashed, a que começou aqui, ela terminou, but it wasn't gone from the country. mas ela não desapareceu do país. In April, they took over Bavaria. E em abril eles tomaram conta da barbárie. They named Munich as their capital, E eles então tornaram Munique a sua capital. and they formed a new government. E eles formaram um novo governo. It was this revolution in Bavaria Foi essa revolução na barbárie that caused the government to bring 40,000 soldiers que fez com que o governo trouxesse 40 mil soldados against the Spartacists and Quan- defeated them contra os esparticistas e os derrotou in May. em maio. So it's kind of ongoing through this history. Então é algo que acontece durante toda essa história. But yes, the one in Berlin didn't last long. Mas a que aconteceu em Berlim não durou muito tempo. Yes, Brother Gabriel. Irmão Gabriel? Just help me to understand. So we have a revolution and then a counter-revolution. Eu queria que você me ajudasse a entender. Então a gente tem uma revolução e uma contra-revolução. Usually we use these terms to express that the counter-revolution goes against the idea of the previous revolution. E normalmente nós usamos a ideia de que a contra-revolução vai contra a ideia de revolução, Of the previous revolution. da revolução que aconteceu anteriormente. So I didn't really get in what sense, or what the idea of the Spartacists was, or in what sense does this counter-revolution go against this new chancellor, or Eu não peguei bem a ideia de por que essa contra-revolução vai contra esses esparticistas ou contra essa nova pessoa que se levanta no governo. Ebert is leading Germany here. He's the new chancellor, Ebert era o novo chanceler e liderava aqui a Alemanha, but he's also quite weak. Weak. mas ele também é bastante fraco. So in the same month, the Spartacists declare that they are the new government. Então, no mesmo mês que os esparticistas declaram que eles são um novo governo, Because the Spartacists are communists porque os esparticistas são with comunistas, ties to the Soviet Union. o que nos ata à União Soviética. So they're saying that Frederick Ebert isn't the rightful leader. Então, eles dizem que Ebert não seria um líder correto, And this is an attempt to overthrow him. e isso, então, é um atentado para derrotá-lo. So first the attempt to overthrow the monarchy. Então, esse foi o primeiro atentado para terminar com a monarquia. You have the establishment of a new leader. Temos, então, o estabelecimento de novo líder. And then like a counterattack E depois, como um contra-ataque on the new leader contra esse novo líder. by those who oppose his government. E quem fez essa contra-revolução eram as pessoas que estavam contra esse novo líder. Any other thoughts or questions? Alguma outra pergunta, um pensamento? If you kneel with me, we'll close in prayer. Vamos então nos ajoelhar e terminar com uma oração. We'll continue going through our revolutions in the next class. E vamos continuar com as revoluções na próxima aula. Dear Father in heaven, Querido Pai Celestial, thank you for this new day. obrigado por esse novo dia. Thank you that we can have clarity on what is happening around us. Obrigado porque nós podemos ter uma maior claridade daquilo que acontece ao nosso redor. I pray you'll help us separate the truth from the noise. Eu peço que o Senhor nos ajude a separar a verdade do ruído. Pray you'll bless the meetings happening throughout your movement, Eu peço que o Senhor abençoe as reuniões que têm decorrido nesse movimento, particularly right now in Arkansas
particularmente agora no Arkansas and Martinique. e Martinique. Please bless us today. Por favor, nos abençoe hoje, May we represent you in all we say and do. que nós possamos te representar em tudo aquilo que nós fazemos e aquilo que nós dizemos. I pray this in Jesus' name. Eu oro no nome de Jesus. Amen. Amém.